Boa tarde a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando para nono ano. Essa é a matéria do segundo bimestre. Então eu vou tentar unir a matéria do primeiro com o do segundo para recuperar aí a defasagem que a gente tem, tá? Então eu vou juntar a economia junto com a questão da Europa, tá? Eu vou tentar relacionar o comércio brasileiro com a Europa. Com isso a gente vai conseguir juntar as habilidades e competências necessárias para vocês atingirem, tá? Então o exercício que vocês têm em mãos aí, esse anexo no Word, ele é um texto. O texto chama Novo Coronavírus Afeta a Economia Europeia, tá? E depois um exercício com um gráfico e para relacionar o Brasil com a União Europeia, que são alguns países pertencentes da Europa, tá? Então qual é a intenção? É vocês retomarem o exercício, o conteúdo da Europa, a qual eu trabalhei bastante já na sala de aula antes de entrar a pandemia, tá? E eu quis unir um pouquinho do que está acontecendo no mundo com nossa matéria. Já que a gente está estudando a Europa, o velho mundo, a gente já estudou a parte física, o relevo, ou seja, o relevo, o clima, a vegetação, estudamos alguns países, estudamos como que foi a forma que esses países influenciaram a grande economia no mundo inteiro. Só que agora ele está enfrentando um problema muito sério, que é a crise financeira que está acontecendo, tá? O principal motivo que o texto trata dessa crise é porque a relação e a influência da China com a Europa afetou financeiramente. Como assim? A maioria dos países, 18% dos produtos exportados no mundo inteiro são produzidos pela China. E se a China estava paralisada para superar essa pandemia, a produção caiu muito, a Europa parou de importar bastante, parou de vender, né? Grandes indústrias da Europa estão na China também, então param de arrecadar e a Europa entra em crise, tá? Se a Europa entra em crise, consequentemente, os países começam a ter problemas financeiros. Historicamente, são países que têm uma renda, um PIB elevado, né? Fruto do imperialismo que eles fizeram e exploraram e exploram até hoje os países pobres do mundo inteiro. Inclusive o Brasil, tem muitas empresas da Europa aqui no Brasil também, tá? Então o lucro volta para eles. Por isso que, por exemplo, eles conseguem manter 80% do salário dos funcionários pagos pelo governo, porque tem essa arrecadação, tinha antes, né? Mas mesmo assim, se essa pandemia perdurar por muito tempo, a economia tende a quebrar bastante nesses lugares. Então o texto vai trabalhar sobre isso, tá? Vai exaltar essa falta de arrecadação da Europa frente a essa pandemia do coronavírus, ok? O final do texto vai falar um pouquinho sobre a Organização Mundial da Saúde, tá? Que ela vai exaltar que alguns casos no mundo inteiro estão aumentando e como que pode se superar dessa forma. Eu coloquei a fonte desse texto para vocês terem mais informação e depois o exercício. Vocês estão vendo aí um gráfico: Comércio Brasil versus União Europeia. Para quem lembra da aula de Europa, expliquei sobre a União Europeia. São vários países membros que eles têm acordos comerciais entre eles, né? Um desses acordos é a moeda, o euro, que vale para a maioria desses países, e a livre circulação de pessoas. Então nesse gráfico aí a gente vê o comércio do Brasil com esses países da União Europeia. Então junta todos esses países, é o valor que o Brasil exporta para eles, tá? Então temos aí um gráfico
eixo X, eixo Y. No eixo Y, você vê valores em bilhões de dólares, 0, 10, 20, 30, 40, até chegar no 60. E no eixo Y, você vê de 97 até 2018. Então vocês observam que a arrecadação está aumentando durante os anos. Isso prova que antigamente o Brasil comercializava menos que a Europa e hoje comercializa bastante. Ou seja, grande parte da renda brasileira se faz valer pela exportação para a Europa, tá? Então você observa nesse gráfico, tem alguns momentos que diminui, são crises financeiras que faz diminuir, o capitalismo tende a isso, até essas crises a diminuir a exportação, mas em 2018 você vê que está aumentando. 2019, 2020, com certeza esse gráfico vai começar a diminuir. Aí vem a pergunta: o Brasil apresenta significativas relações comerciais com a Europa. Como a crise financeira, intensificada pelo Covid-19, pode afetar a nossa balança comercial? Bom, nesse caso em específico com a Europa, se a Europa tem menos arrecadação, ela vai comprar menos do Brasil. Do mesmo jeito que ela vai comprar menos da China, ou menos dos outros países da Ásia, ou menos dos Estados Unidos. Então, vai ter uma crise generalizada, onde a maioria dos países tendem a diminuir sua arrecadação por causa disso, tá? Então, pode afetar nossa balança comercial? Sim, principalmente porque o Brasil deixa de exportar uma grande quantidade de produtos para a Europa, que ela vai comprar menos, tá? Fora também a circulação de pessoas, que é o turismo, que arrecada muito dinheiro também. Se as fronteiras estão fechadas, principalmente para o Brasil, porque o número de casos no Brasil tende a aumentar todos os dias, né? E agora, ainda mais agora com as medidas paliativas de segurança, onde tende a, mesmo usando máscaras, a maioria dos comércios voltam a abrir, então tende a aumentar mesmo. Então essa crise vai se prolongar por mais tempo. Tá? Então, finalizando, como a crise financeira intensificada pelo Covid-19 pode afetar nossa balança comercial? Que os países tendem a importar menos produto brasileiro, porque eles estão fechados com a sua economia. Eles não vão importar produto e nem deixar pessoas entrar frente a essa epidemia que nós estamos vivendo. Eles estão arrecadando menos dinheiro nesse momento. Então, com certeza, eles vão comprar menos produtos brasileiros. E com certeza a gente vai comprar menos deles. Essa é uma crise generalizada que a gente relaciona diretamente com o processo de globalização. Né? Lembra globalização? Comércio, transporte e comunicação. Tudo isso afeta a crise nacional. Bom, enviem as respostas para esse e-mail devolutivacienciashumanas@gmail.com, que é lá que eu vou pegar e depois vou passar a nota para vocês. Bem simples a resposta. A intenção desse exercício é uma interpretação de texto, tá? E depois uma pergunta e uma análise de gráfico, que eu sei que vocês têm um pouquinho de dificuldade. Então a gente vai abordar várias habilidades aí que vocês necessitam. Fiquem na paz. Qualquer dúvida é só conversar comigo no WhatsApp. Beleza? Tchau, galerinha.